Eu tenho quase 33 anos e ainda assim me sinto perdida na vida. A gente tem esse ideal de que depois dos 30 a gente vai ter tudo muito bem resolvido. A gente já vai ter nossa casa própria, carro, estar casada com filhos. E isso é o que a sociedade geralmente impõe. Você deve seguir, às vezes, sonhos de outras pessoas. E não foi nos ensinado a entender o que realmente nós queremos, o que realmente nos faz bem. Depois eu fui descobrindo, com autoconhecimento, de que os sonhos de outras pessoas não necessariamente são seus sonhos. O que aquela pessoa visa como felicidade é o que ela sempre idealizou, é o que ela quer. Mas pessoas têm sonhos diferentes. E às vezes o seu tipo de sonho não é esse. Às vezes seguir esse padrão seria agradar as outras pessoas. Porque a sociedade geralmente impõe isso, que você deve seguir um padrão. Você deve ir para a escola, ir para a faculdade, seguir essa profissão que você escolheu para sempre. E isso vai acabando tornando a sua identidade. E se você escolhe algo diferente, as pessoas vão questionar, vão falar: nossa, mas você sempre seguiu isso, você sempre foi assim, por que você decidiu mudar? Muitas das vezes a gente segue sonhos que nem são nossos, que são impostos, às vezes, pelos nossos pais, pela sociedade. É aquela pressão que você tem que seguir uma profissão específica. E eu percebo que às vezes as pessoas que não buscam autoconhecimento, não se conhecem de verdade, vão pelo achismo, vão pelo: eu vou seguir isso porque é o que é o certo. Só que na realidade você entende que a sua alma diz outra coisa. O seu interior mostra um caminho totalmente diferente. Quando eu era muito nova, na minha fase ali dos 18, 19 anos, eu realmente não sabia o que eu queria. Então eu acabei seguindo o que a sociedade impõe. Você acaba a escola, você deve fazer uma faculdade. E eu acabei escolhendo fazer gestão empresarial, mas na verdade eu nem queria fazer isso. Eu escolhi por pura pressão, porque eu não sabia realmente o que eu queria. E meio que fui seguindo a manada, que é o que a maioria das pessoas fazem. A falta de autoconhecimento faz isso, a gente ir pelos outros, não pelo que realmente a gente quer. Eu fiz a faculdade, paralelo eu trabalhava na área, só que ao mesmo tempo eu não me sentia feliz, eu sentia que não era aquilo que eu queria, mas porque eu não sabia quem realmente eu era. E quando eu terminei a faculdade, eu vi essa menina que estudou comigo na escola fazendo intercâmbio. Ela morou fora, ela viajava, e aquilo acabou acendendo algo dentro de mim, uma vontade de fazer algo diferente, de sair da minha zona de conforto, sair daquilo que a sociedade impõe, aquele padrão. E foi quando eu vi essa possibilidade de eu morar fora que eu decidi arriscar. Então eu lembro que eu já fazia aula de inglês, comecei a focar mais nessa parte de inglês. E eu só terminei a faculdade porque eu queria ter esse diploma, né? Que hoje eu nem usei, nem uso, nunca mais trabalhei nessa área. Só que eu decidi terminar e aí eu fui atrás desse sonho. E foi realmente a fase mais incrível da minha vida. Foi na fase que eu tinha ali uns 23 anos, né? Nossa, vai fazer quase 10 anos que eu fiz meu intercâmbio. Na minha possibilidade financeira, foi o intercâmbio de au pair que eu pude pagar. Então eu fui morar nos Estados Unidos, cuidei de criança por 2 anos e vivenciei a experiência, aprendi a língua. E eu digo que foi a experiência mais incrível da minha vida, porque naquele momento eu realmente estava presente, eu realmente estava naquela empolgação de fazer algo diferente, de me arriscar, de sair da minha zona de conforto. E para muitas pessoas, né, visando isso, dessa questão de seguir o padrão, de fazer faculdade, trabalhar na área, vivenciar isso e crescer nessa empresa. A maioria das pessoas vem e fala: nossa, mas ela vai morar fora para cuidar de criança, para limpar a bunda de neném. Só que nem todo mundo enxerga essa parte da experiência única, nova, de você estar ali desbravando o novo, saindo realmente da sua zona de conforto e indo para um local totalmente desconhecido. Essa sensação é única, que eu acho que nem todo mundo vai conseguir experienciar pela falta de coragem. Porque o medo vai impedir você de agir, porque isso é algo desconhecido. Só que foi só nessa experiência que eu pude vivenciar coisas extraordinárias. De viajar para vários lugares, conheci vários estados lá nos Estados Unidos e me reconheci como pessoa. Naquela fase eu realmente conheci a mim mesma, justamente porque não tinha pessoas conhecidas ao meu redor que eu precisava me moldar. Então eu acabei sendo eu mesma. Eu descobri coisas que antes eu nem sabia sobre mim. Que eu amava fazer trilha, amava estar na natureza, amava viajar. Ainda amo, né? Porque são coisas que me preenchem hoje. E eu fui entendendo que nunca é, às vezes, o que os outros querem que você faça. Você tem que entender que a felicidade é única para cada um. Então, se você tem um sonho, você tem que ir atrás desse sonho, independente do que as outras pessoas falam. Porque a visão de mundo delas é diferente da sua. O sonho de uma pessoa pode ser totalmente diferente do seu. E o que faz ela feliz, que pode ser esse padrão de fazer faculdade, trabalhar, seguir uma carreira, pode ser que o seu sonho seja totalmente diferente. O meu era esse, de experienciar coisas novas. E eu fui entendendo que eu me desfiz desse sonho. Eu fui deixando ele muito para trás. E depois eu fui entender que até um ano atrás, eu estava voltando a um padrão que a sociedade impõe.
Então eu estava muito frustrada, porque eu vivia nessa busca incessante de ter cada vez mais, buscar mais ganhos. Para quem não sabe, eu sou psicanalista, radiestesista, então eu trabalho por conta. Então eu tenho que ir atrás, de certa forma, de buscar clientes novos. E eu ficava nessa busca incessante de ter cada vez mais, buscar querer mais bens, mais ganhos, sendo que eu já não estava feliz com essa situação. Eu já não estava me sentindo preenchida, eu já não estava me sentindo eu mesma, como aquela Monize da versão do intercâmbio que realmente vivia presente, que realmente era a sua melhor versão, que realmente era quem ela queria ser. Sem medo do que os outros iam pensar, sem medo do julgamento. Nessa fase que eu comecei a morar sozinha, que já faz um ano e meio mais ou menos, eu voltei muito pra dentro, me reconheci como pessoa, fui ajustando muitas coisas que antes ficava tentando me mascarar, tentando caber no que a sociedade impõe que é o certo. E só foi quando eu observei o meu corpo falando, porque eu comecei a ter queda de cabelo, a minha pele começou a coçar muito. Então, era algo, um sinal de que eu não estava no caminho certo. Que essa busca incessante externa não tem nada a ver com querer ter cada vez mais. E eu precisava voltar a quem realmente eu era. Inclusive, eu fiz até um vídeo falando sobre a busca da felicidade, que a gente visa fora, mas na verdade ela está dentro da gente. E eu fui percebendo que realmente eu estava vivendo naquele modo de sobrevivência, de querer focar cada vez mais no externo e desprender-me do interno. E aquela minha versão antiga que vivia presente, que era feliz, eu fui deixando de lado. Até eu perceber que eu posso ter os dois, eu posso muito bem trabalhar e também ter os meus lazeres, também aproveitar a vida, que era algo que eu não estava fazendo, era algo que eu estava deixando de lado. Eu estava só focando nessa parte profissional e deixando a minha parte de lazer, de leveza, de tranquilidade como segundo plano. Depois de um tempo, você vai percebendo que essa busca de querer cada vez mais bens materiais, conquistas, não te leva a lugar nenhum. Só te traz mais frustração, infelicidade, ansiedade e, dependendo da pessoa, até um burnout, se você não conseguir se alinhar. E essa busca do autoconhecimento foi tão importante na minha jornada porque me fez reconhecer que eu não preciso seguir um padrão para agradar as outras pessoas ou para realmente sentir que está pertencente fazendo o que a maioria das pessoas fazem. Eu acho tão legal as pessoas que são únicas, que fazem realmente o que o coração vibra, que vão realmente atrás dos seus sonhos. E mesmo que a sociedade, mesmo que a família, a própria família fala que você não deve seguir isso, que você não deve fazer isso, mas a pessoa ainda continua indo atrás do que ela acredita. E eu tô muito nessa fase hoje de realmente fazer o que o meu coração vibra. E sem mesmo se importar com o que os outros pensam. Porque o importante é o que te faz feliz. O que você gostaria de fazer? O que realmente vibra dentro do seu coração? E eu ainda tô nessa fase perdida, eu tô tentando descobrir realmente o que eu quero, mas eu já decidi que eu vou sair daqui onde eu tô morando, porque eu sinto que é um lugar totalmente incongruente com o que eu desejo pra mim no momento agora, no momento presente. E hoje eu tô sentindo muita leveza em relação a essa minha decisão. Foi muito importante pra essa minha versão morar um tempo sozinha, porque eu pude conhecer a mim mesma de diversas formas, de diversos ângulos, realmente entender quem eu sou, o que eu aceito ou não, os meus limites. Esse tempo que eu passei sozinha foi um momento de introspecção, foi um momento de cura, de ressignificação de muitas coisas. Então eu sinto que foi muito importante pra mim. Mas eu vejo agora que está na hora de agir, na hora de mudar. Pra que a minha versão mais autêntica, a minha versão mais aventureira, a minha versão mais leve, volte a agir. Às vezes, a gente não vai ter todas as respostas que a gente quer, mas quando você toma uma decisão de sair da sua zona de conforto, parece que tudo se abre em direção àquilo que você deseja. E é isso que eu tô sentindo na minha vida. Tô sentindo leveza nessa nova decisão, nessa minha nova jornada. E eu acredito muito em Deus, eu acredito muito nas intuições que chegam até mim. E quando a gente tá no caminho certo, a gente vai sentir essa paz. Se você não sente paz aonde você está hoje, é porque não é o caminho para você seguir. Todas as decisões que a gente toma que são diferentes do padrão que a gente vem seguindo, que fogem da nossa zona de conforto, vai nos trazer medo, mas é um medo de desbravar o desconhecido. É isso que eu sinto hoje. Não um medo que me paralisa. E a gente não pode deixar com que o medo nos impeça de seguir os nossos sonhos, de sair da nossa zona de conforto. E mesmo que a gente ainda esteja perdido diante da vida, o que é a vida se não inúmeras questões internas que a gente realmente não sabe as respostas? Quanto mais incerteza você tem, mas se sente um coração leve de tomar essa decisão, saiba que é o caminho certo a se seguir. E se você quer acompanhar essa minha nova jornada, já se inscreve aqui no canal e nunca se esqueça que você é o protagonista da sua própria história. Um beijo e até o próximo vídeo.